Olá! Muitas pessoas vêm me perguntando, vêm mandando alguns directs, alguns e-mails, pedindo que eu dê uma dica de como que uma pessoa que veio do interior do Mato Grosso, eu vim de Diamantino, Mato Grosso, como é que um jovem do interior consegue, uma criança do interior consegue ter uma carreira de sucesso, consegue tocar grandes obras hoje, né? Então, na realidade, a minha carreira, ela começou lá atrás. Desde muito jovem, desde muito novo, eu sempre tive um interesse, eu sempre tive assim uma vontade grande de vencer. Eu sempre tive uma vontade de dar um passo de cada vez, é claro, mas sempre tentando uma meta. Eu sempre tive uma meta bem clara e bem definida. Lá atrás, quando eu morava em Diamantino e era apenas um estudante, eu tinha um propósito de ser um excelente estudante, de me dedicar, de estudar. Eu tinha um calendário que eu um cronograma que eu cumpria ali, passo a passo. Eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo e aí eu ia para cima daquilo. Eu queria ser o melhor aluno de matemática da minha escola e consegui ser. Em poucos meses eu consegui ser um dos melhores alunos da minha sala. Eu com muita dedicação, com muito estudo, né? Com muita ação, com muita atitude, eu consegui ser um dos melhores alunos na minha escola, lá no ginásio, lá em Diamantino. Depois que eu consegui ser um dos melhores alunos de matemática no interior, eu consegui fazer um segundo grau no Colégio Salesiano São Gonçalo. Eu me dediquei muito para ter uma base educacional boa no ginásio e entrei no segundo grau no Colégio Salesiano aqui em Cuiabá. Depois de alguns anos, né? Fiquei no São Gonçalo durante o primeiro ano do segundo grau, o segundo ano do segundo grau, o terceirão, e me destaquei durante alguns anos no Colégio São Gonçalo. Fiz um processo seletivo em que tinham mais de 1.000 candidatos e apenas 100 vagas. Passei na 16ª posição, então me destaquei bem nesse processo seletivo e consegui estudar no São Gonçalo. Lá eu tive muito aprendizado em física, em química, em matemática, me dediquei extremamente, tinha uma carga horária, tinha um cronograma de estudo muito forte. Isso fez com que eu fosse aprovado na Universidade Federal de Mato Grosso para engenharia. Eu tive uma aptidão muito grande com as áreas de exatas, com física, com química e com matemática, e consegui entrar pela primeira vez sem fazer nenhum cursinho. Fiz o vestibular e já entrei direto para a faculdade no ano de 1996. E eu tinha lá um objetivo muito forte de ser um excelente aluno de engenharia e ter as melhores notas. Então eu era bem focado em estudar bastante, em me dedicar, fiz boas amizades, me divertia muito. Naquela época eu era muito jovem, me divertia bastante, mas sabia que eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho em ser engenheiro, eu tinha um sonho em construir, fazer edificações, né? Me tornar um engenheiro. Então me dediquei durante aqueles 5 anos e em 5 anos eu consegui formar. Me tornei engenheiro muito jovem, aos 22 anos eu já era um engenheiro recém-formado. E tinha uma meta clara e bem definida me tornar um engenheiro de grandes obras. Só que naquela época não tinham grandes obras em Mato Grosso. As obras que tinham eram obras públicas, né? O governo municipal, federal, estadual lançava um pacote de licitações e a maioria dos engenheiros tinha que participar de obras públicas. Eram poucos prédios que tinham na região naquele período. Então obras grandes não existiam, mas eu já tinha uma vontade ali dentro do peito, eu já tinha fisiologicamente um pensamento de onde que eu queria chegar. Eu já me enxergava dentro de um grande canteiro. Então, durante 8 anos eu participei de grandes obras públicas, né? Obras da iniciativa pública. E depois desse período eu montei a minha empresa, montei a minha construtora. Durante 2 anos eu fui sócio proprietário de uma pequena construtora, também participava de licitação. Em um determinado período eu tive a infelicidade do destino de quebrar a empresa. Eu achava que por eu ser engenheiro, por eu ser um excelente estudante, por eu ter tido uma base educacional muito boa, eu já poderia construir a minha empresa, ter o meu próprio negócio e me tornar uma pessoa próspera, uma pessoa assim com uma carreira extraordinária. Só que não. Com 2 anos de empresa, eu quebrei a empresa, fechei a empresa, separei a sociedade e foi aí que eu fui estudar gestão de negócios. Foi aí que eu fui estudar como ser um bom gestor, como ser
um excelente dono de construtora. Então foi aí que eu fui fazer alguns cursos. Curso de desenvolvimento humano, curso de relacionamento interpessoal, curso de liderança, curso de vendas e negociação, curso de oratória, né? Porque eu vi que eu estava quebrado e precisava adquirir um conhecimento não só técnico, não só um conhecimento em áreas de exata, não só um conhecimento de engenharia, né? Eu sabia fazer meu planejamento, eu sabia já fazer quantitativos, eu sabia fazer orçamento, eu já sabia tocar uma obra, controlar os recursos, controlar os insumos, controlar os materiais, mas eu não tinha um conhecimento de gestão, eu não tinha um conhecimento de empreendedorismo. Foi aí que eu recebi a dica de algumas pessoas que já tinham passado pela mesma situação que eu, e eu decidi galgar um degrau maior. Eu decidi estudar gestão, estudar empreendedorismo. Foi aí que eu li alguns livros, como Os 7 Hábitos da Pessoa Altamente Eficaz, O Monge, o Executivo, O Oitavo Hábito, né? Li O Segredo da Mente Milionária, li muito mesmo, montei minha própria biblioteca. Eu tinha uma biblioteca não só com livros técnicos, não só com livros de engenharia, de arquitetura, de edificações. Eu montei uma biblioteca com livros também de desenvolvimento humano, de relacionamento interpessoal, de negócios, né, de como montar seu próprio negócio, como montar seu escritório, como ter sucesso como empreendedor, como empresário. Foi aí que eu decidi montar um belo currículo e começar a minha vida novamente. Foi aí que eu fui encaminhei o currículo para o shopping Goiabeiras e fui selecionado pela Inova TS Engenharia, uma das maiores construtoras do Brasil de shopping, e fui selecionado. Durante 1 ano e meio eu trabalhei na construção, no retrofit e ampliação do Goiabeiras Shopping Center. Lá eu me destaquei, fui um dos melhores engenheiros de produção e fui convidado a participar da construção de um shopping em Piracicaba. E lá em Piracicaba fiquei também mais 1 ano e pouco, trabalhando para a Inova TS Engenharia, morando no estado de São Paulo, morando em Piracicaba e afastado ao mesmo tempo da minha esposa e dos meus filhos. Durante esse período que eu fiquei em Piracicaba, eu tive outras grandes reflexões. Eu tive grandes pensamentos, grandes ideias, mas ao mesmo tempo eu tinha uma angústia muito grande, porque eu estava longe da minha família, eu estava longe dos meus filhos, mas eu sabia que aquilo fazia parte do meu amadurecimento, fazia parte da minha curva de aprendizado. Toda aquela dor de morar longe de Cuiabá, de morar longe dos filhos, de morar longe dos pais, né, da esposa, tudo aquilo ali me amadureceu. Tudo que eu aprendi foi importante para eu formar a minha base, né, de conhecimento. Hoje eu sou um construtor de grandes obras. Mas aquele sofrimento lá atrás, aquela angústia, morar numa cidade longe, né, eu ficava vendo minha família de 23 em 23 dias. Mas eu era tão determinado, eu tinha tanto foco, eu tinha tantas metas claras e bem definidas, que eu consegui passar aquele 1 ano e pouco lá, com muita dor, mas consegui ter uma carreira, consegui ter mais um currículo, mais um shopping na minha bagagem. E aí eu fui convidado a voltar para Cuiabá, participar da construção do Malai Manso Resort, né? Tive esse convite porque eu já tinha uma experiência muito grande com construção de shoppings, já tinha participado da construção de 2 grandes shoppings e o Malai me selecionou. E eu fui selecionado para participar da construção do Malai Manso Resort, que é um dos maiores resorts do centro-oeste brasileiro. Uma obra de mais de 120 mil metros quadrados de área construída. É uma obra belíssima. Se tiverem a oportunidade de entrar no site do Malai, tenham essa oportunidade, que é uma obra excelente. Durante aquele período que eu fiquei lá, fiquei 3 anos, desenvolvemos uma boa equipe. A equipe que nós desenvolvemos naquele resort foi uma equipe própria. Nós contratamos alguns arquitetos, contratamos alguns técnicos de edificações, montamos nossa própria construtora dentro do Malai. O Malai teve a oportunidade de formar a sua equipe e construir aquele resort durante 3 anos. Todo o planejamento foi feito por nós, toda a gestão do empreendimento, todo o controle dos materiais, todo o planejamento, o cronograma, toda a equipe passou pela gestão nossa, minha, de outros engenheiros, e tivemos a felicidade de, depois de 3 anos, construir um resort, uma obra de grande porte, de grande sucesso, que hoje é um empreendimento assim renomado nacionalmente. Após a construção
do Malai, após esse período de 3 anos, eu fui convidado também a participar da construção do Shopping Estação Cuiabá, um dos shoppings mais tecnológicos do Brasil, um shopping construído pela BR Malls, uma das maiores investidoras de shopping center da América Latina. Fiquei na construção do Shopping Estação Cuiabá durante 1 ano e 6 meses. Foi lá que eu tive contato com uma das maiores construtoras do Brasil, a construtora São José. É uma excelente construtora, uma construtora que eu trabalhei que tinha excelente grau de acabamento em suas obras. Eu tive uma curva de aprendizado enorme. Lá eu conheci engenheiros com mais de 30 anos de obra, engenheiros excelentes, engenheiros com carreiras assim acima da média. Foi lá que eu captei um pouco do perfil de cada engenheiro, de cada gerente de contrato, captei um pouco do perfil de cada gerente de produção e consegui formar o meu perfil de gestor, né? Durante essa carreira que eu estou falando para vocês, eu fui captando perfil profissional de cada gestor, aquilo que eles tinham de melhor, das melhores características eu clonei, copiei e adquiri para mim. E aquilo que eles tinham de defeitos, algumas inabilidades, vamos dizer assim, eu coloquei longe, mas consegui formar um perfil profissional. E hoje eu estou tocando o maior hospital do Mato Grosso, o Hospital de Alta Complexidade de Cuiabá, né? Hospital Central de Cuiabá. Faço parte de uma bela equipe, estamos montando um grande time e tenho no meu currículo mais uma grande construção de uma obra de 32 mil metros quadrados, onde serão executados 9 mil metros quadrados de retomada, de reforma, retrofit e mais 23 mil metros quadrados de construção. Uma obra excelente, uma obra toda em estacas, hélice contínua, uma obra onde teremos fundação do tipo blocos, teremos perfis metálicos, estrutura metálica em perfis, em vigas, lajes do tipo steel deck, né? A laje com armadura, uma laje totalmente nova, inovadora, conceitos diferenciados. Isso tudo que eu estou falando para vocês foi baseado em uma carreira que veio lá atrás, né? De um jovem engenheiro, que teve uma carreira como passo a passo ali, vindo lá distante de uma cidadezinha do interior, mas com uma meta clara e bem definida, com um propósito muito árduo ali dentro do coração. Então, assim, eu nunca procrastinei. Às vezes que eu procrastinei, eu já fui pra cima, dei a volta por cima e continuei com a ação. Não deixei o medo me tomar. Sempre tive medo, mas não deixei que o medo fosse maior do que minha vontade de vencer. Nunca deixei que o medo se tornasse um bloqueio, e sim uma mola propulsora para que a minha carreira decolasse. Então você, jovem engenheiro, você, jovem arquiteto, você, jovem técnico de edificações, não procrastine, não deixe que o medo te bloqueie. Identifique aquele medo, aquilo que te trava, e faça aquilo ali se tornar uma ação. Haja massivamente, tenha atitude, saia da procrastinação, saia da mesmice e galgue novos rumos. Faça o seu network, espalhe o seu currículo para a sua família, para os seus amigos, tenha uma excelente rede de contatos, entre para o mercado de trabalho, faça seu estágio. Dentro do estágio, você vai adquirir novas habilidades, né? Você vai adquirir novos conhecimentos. Dentro de uma obra, você vai saber controlar o material, você vai identificar as rotinas, como as decisões são tomadas, como as reuniões são feitas, como os líderes pensam. Então, saiba identificar as pessoas experientes dentro de uma obra. Não tenha medo de perguntar. Pergunte, não deixe que as dúvidas te consumam. Às vezes aquela dúvida que você está lá pode ser uma virada de chave para que você deixe de ter um bloqueio e passe a agir massivamente. Então, adquire novos conhecimentos. Saiba da rotina de uma obra. O engenheiro, ele é o primeiro que chega em uma obra e o último que sai. Então, saiba aí, arquiteto, técnico de edificações, o engenheiro ele tem uma rotina extrema, o arquiteto também e o técnico também. O engenheiro é o primeiro que chega e é o último que sai. Então, uma rotina estressante, uma rotina diária, mas que no final vale a pena. O engenheiro ele não é pago por hora extra, ele é um cargo de confiança. Então, para você ter um bom planejamento, conseguir controlar a obra, conseguir fazer uma boa gestão,
conseguir fazer toda uma gestão compartilhada, você tem que se dedicar muito, tem que ter horários acima do horário convencional. Você entra às vezes 7 horas da manhã e sai lá 7 horas da noite, 8 horas da noite, às vezes até 9 horas da noite, em alguns casos. Então saiba que rotina de obra, ela é massiva, ela é bem exaustiva, porém saiba se acostumar com essa rotina, tá bom? Então, aí vai a dica para quem gostaria de saber como que uma pessoa do interior, uma pequena, né, pessoa do interior pode chegar hoje a tocar grandes obras. Então é com essa dica de hoje.